vontade divina que é importante nesse momento, desse mundo conturbado. Eu gostaria que você falasse um pouco dele. É verdade, Batista. Não adianta a gente falar e não praticar. Não adianta a gente pregar e não vivenciar. É preciso que haja uma consonância e uma coerência entre o que eu falo e o que eu faço, entre o que eu prego e o que eu pratico, o que eu peço aos outros e o que eu mesmo faço na minha vida, entre aquilo que eu vou pregar e o que eu vou realizar. É muito triste quando há um paradoxo, há uma dissonância entre o que eu vivo na teoria e o que eu vivo no meu cotidiano, na prática da minha vida. É mais ou menos aquilo que São Tiago diz, que fé sem obras é morta. Fé sem obras não serve absolutamente de nada. É estéril. É uma árvore infrutífera. Portanto, eu peço a Deus sempre essa consonância entre o que eu falo e o que eu faço, entre o que eu prego e o que eu pratico, entre aquilo que eu anuncio e o que eu vivencio no dia a dia, no cotidiano da minha vida. Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, ele dizia: o mundo está saturado de palavras vazias. O mundo está cansado de palavras vazias. E ele dizia mais: cessem as palavras, comecem as obras. Cessem as palavras. Palavra por palavra, o mundo está saturado de falastrões, pessoas que só falam e não fazem absolutamente nada. Tagarelas incoerentes, tagarelas estéreis, tagarelas muitas vezes até lunáticos e alienados. Então o mundo está carente de pessoas que coloquem em prática obras concretas, atitudes concretas. E apesar da nossa finitude, da nossa limitação, da nossa pequenez, das nossas fragilidades, nossas debilidades, apesar dos nossos pecados, que nós tentemos ser mais coerentes, tentemos viver de uma forma mais transparente, mais clara, viver na prática aquilo que a gente pede tanto, aquilo que a gente anuncia tanto na teoria. Essa era a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus decorria exatamente disso. É interessante que os fariseus diziam: quem é esse? Quem é esse que fala com tanta autoridade? Ele manda nos ventos, ele manda nos mares, ele manda nos espíritos maus. De onde emana essa autoridade? Eu digo para você, Batista, a autoridade de Jesus emanava exatamente da coerência entre o que ele rezava, o que ele pregava e o que ele praticava. O que ele rezava, o que ele pregava e o que ele praticava. Portanto, se nós somos cristãos, e aí um filósofo, eu sei que você é filósofo, um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, Nietzsche dizia assim: eu detesto os cristãos, porque os cristãos não são como o fundador do cristianismo. Eles não são como Jesus Cristo. E ele dizia: o último cristão morreu na cruz. E o único cristão morreu na cruz. Porque os cristãos são muito, ele dizia fortemente, são muito hipócritas, são muito incongruentes, incoerentes. Eles falam de Jesus Cristo, mas não têm a prática de Jesus Cristo. Mas não vivenciam o que Jesus Cristo vivenciou. Não colocam em prática o que Jesus pregou. E muito menos procuram viver a semelhança, a similitude de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, um critério fundamental para nós deve ser aquele: e se fosse Jesus no meu lugar? Se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria agora? Se fosse Jesus no meu lugar, como ele agiria agora? Se fosse Jesus no meu lugar, se fosse Jesus no seu lugar, o que Jesus diria agora? Aí nessa situação que você está passando, nessas circunstâncias nas quais você se encontra, se fosse Jesus no seu lugar, o que ele faria, como ele agiria, o que ele pregaria, como ele se comportaria? Se fosse Jesus no seu lugar. Essa é a grande inquietação que eu carrego comigo, Patrícia. Eu quero aproveitar esse momento que o senhor me explique, né? Eu tento achar uma resposta para isso, porque
O que é que a gente vê hoje, e a gente se espalhando no Brasil como um todo, tem mais igrejas no Brasil do que escolas. Tem mais igrejas do que hospitais. Tem mais igrejas do que muitas instituições. E por que um país tão desigual, tão violento, tão desumano? Por que isso acontece? Eu gostaria que o senhor tirasse essa minha inquietação ou buscasse me atender com essa resposta. Ô Batista, você lembra que Jesus disse em Mateus capítulo 7, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que escuta a minha palavra e a coloca em prática. E Jesus diz mais, aquele que escuta a minha palavra e não a coloca em prática, é como um homem que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas, as ventanias, as enxurradas, a casa vai cair. Porque não tem um alicerce firme, forte, sólido. Mas aquele que escuta a minha palavra e a coloca em prática, é como um homem que constrói sua casa sobre a rocha. Podem vir chuvas, ventanias, enxurradas, que a casa não vai cair, porque está construída sobre a rocha. A rocha é a coerência. O alicerce é firme, né? O alicerce é firme, é forte, é sólido. A sapata está bem alicerçada. É a coerência, é a retidão, é a transparência, é a honestidade, é a lisura, é a hombridade, é a solidariedade, é o amor. É o amor. O amor concreto, o amor verdadeiro, o amor desinteresseiro, o amor gratuito, o amor incondicional, o amor cristão. Mas é interessante, Batista, que em Lucas capítulo 10, Jesus ele cita a parábola do samaritano. A parábola do samaritano. E Jesus diz que um homem, ele caiu na mão dos assaltantes. E ele foi desfigurado, ele foi dilacerado, ele foi ferido. Esse homem, ele foi totalmente abatido, machucado pelas mãos dos assaltantes. E ele diz que estavam descendo, preste atenção, do templo, do lugar de oração, o que você coloca tão bem, do lugar de oração, estavam descendo o sacerdote e o ajudante do sacerdote, o levita. E ele diz que quando o sacerdote viu o homem que estava aviltado, desfigurado, ferido, abatido, o homem estava totalmente chagado pela maldade, pela crueldade das mãos dos assaltantes. Quando o sacerdote viu aquele homem chagado e ferido, o sacerdote passou para o outro lado. Não ajudou o homem. O sacerdote estava saindo, Batista, do templo de Jerusalém. Do lugar de sintonia com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. Como a nós mesmos. E o sacerdote foi insensível. Quantas pessoas que se dizem cristãs são insensíveis? Quantas pessoas que se dizem cristãs são indiferentes? Quantas pessoas que se dizem cristãs estão na igreja, nas igrejas, nas pastorais, nos movimentos, nos serviços eclesiais, nos grupos eclesiais, são totalmente indiferentes e alheias à dor do próximo, à dor do irmão? Quantas pessoas que se dizem cristãs não conseguem ver no irmão um irmão? Não conseguem ver no próximo um irmão? E Jesus vai mais além. O levita, o ajudante, o colaborador do sacerdote, também estava descendo do templo de Jerusalém. Isso é uma incoerência grande demais. Estavam descendo do lugar de oração. E supostamente estava abastecido do amor. Mas quando ele viu aquele homem chagado, também passou para o outro lado. Foi insensível. Agora vem um grande paradoxo. Sabe quem ajudou aquele homem? Um samaritano. Que para o judeu, quem era o samaritano? Desde o ano 722 a.C., quando houve a invasão do Império Assírio na Samaria, e aí você sabe que o judeu ele é xenófobo, o judeu daquela época, ele é xenófobo, ele tem uma aversão ao estrangeiro, e como os samaritanos eles se misturaram muito com os assírios, então os judeus, principalmente os judeus de Jerusalém, consideravam os samaritanos como judeus de segunda categoria. Um povinho amaldiçoado. E foi exatamente esse povinho que fez a ação, né?
E foi exatamente esse povinho que fez a ação caritativa, a ação misericordiosa, a ação solidária. De onde você menos espera é onde vem o socorro. De onde você menos espera é de onde vem a misericórdia. De onde você menos espera é de onde vem a ação concreta caritativa. Portanto, essa sua inquietude já é inquietude de há 2000 anos. Agora, Jesus colocou como critério de salvação: eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava na cadeia, ou estava preso, ou estava doente, e você foi me visitar. Portanto, o critério é ação concreta. Eu estava sonhando em fazer um meio de comunicação e o senhor aceitou o meu convite. É por isso que a gente tem a esperança de que existe ainda muitas e muitas pessoas que entendem essa mensagem de Jesus, né? De que somos iguais, apesar de distintos, de diferentes, somos iguais em tamanho para ir lá em cima. Eu percebia quando o senhor chegava aqui no shopping e muita gente me procurando: Batista, será que Padre Fabrício me atende? Será que tem como? Minha irmã está com um problema, minha mãe está com câncer. Será que tem como falar com ele? E eu percebia como o senhor atendia as pessoas ali naturalmente. Eu acho que é por isso que o senhor às vezes causa um temor, né, a determinadas ações nessa sociedade. E ao mesmo tempo causa esse furor. Uma mulher me falava essa semana que em Juazeirinho passaram a noite toda chovendo e o pessoal lá na multidão, né? Eu estou com boas sequelas desde sexta-feira de Juazeirinho. Nós fizemos o louvor todinho, graças a Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, todinho debaixo de chuvas. Então, essa tosse aqui, essa garganta, também fiquei febril, foi graças a Deus em decorrência daquele momento, mas é maravilhoso demais. É maravilhoso demais amar e ser amado, abraçar e ser abraçado, tentar ajudar e deixar-se ser ajudado, tentar socorrer, como o samaritano fez, e deixar-se ser socorrido, confessar suas fraquezas, confessar suas debilidades, pedir ajuda. Eu sempre digo que o primeiro passo para a cura é você reconhecer suas debilidades, é você reconhecer suas finitudes, você reconhecer sua pequenez. E a gente precisa reconhecer. Nós somos necessitados. Tem uma canção popular que diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Se eu soubesse ter trazido o violão para a gente também tocar aqui e cantar, né? Então, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Precisamos uns dos outros. E eu gosto muito quando São Paulo diz que Cristo quebrou o muro da separação. Cristo quebrou o muro da separação. O ódio, a inimizade, o sectarismo, o partidarismo, as divisões todas. Portanto, em Cristo somos um só. Paulo diz que em Cristo não há mais escravos ou livres, gregos, pagãos ou judeus. Não há mais circuncidados ou incircuncidados. Em Cristo somos um só. Somos amados, abraçados, acolhidos e abençoados em Cristo Jesus. Portanto, que você que me acompanha se sinta abençoado, abraçado e iluminado em Cristo Jesus.